Olá, sétimo ano, tudo bem? Bom, vamos continuar com o nosso conteúdo e a aula 3 de hoje é sobre os biomas terrestres e os biomas brasileiros, tá bom? Então eu peço que vocês acompanhem o material do livro, façam os exercícios propostos para a gente poder terminar esse capítulo, tá bom? Grande beijo para vocês! Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos hoje para a nossa aula 3, que é a aula de biomas. Então vamos falar dos biomas terrestres e dos biomas brasileiros. Então o que é bioma? Né? Bioma é um conjunto de características de um local, né? Então essas características são características como o solo, o relevo, o clima, né? A vegetação, os animais. Então, em relação ao bioma e clima, né? Então, o bioma é completamente influenciado pelo clima. Então, se o clima é frio, extremamente frio, tanto a vegetação quanto os animais precisam responder a esse clima, ou seja, precisam ter condições de suportar, assim como o calor em excesso também, tá? Então, o que está falando nesse textinho aqui? Aqui é uma imagem onde aparecem os biomas terrestres, tá? Então a gente vai falar hoje de tundra, de taiga, floresta temperada, floresta tropical, campos, savana e deserto. Aqui nesse mapa está mostrando os locais, né, no mapa mundi, onde está localizado esses biomas, tá? É importante a gente depois ter acesso a esse mapa para que vocês fiquem ligados na localização geográfica para entender o clima também, né? Vamos falar da tundra. Tundra, então, é um tipo de bioma que ocorre lá no hemisfério norte, né, no Ártico, no Círculo Polar Ártico. Então, é extremo frio, extremo mesmo. Então, é caracterizado também por um tempo bem seco, ou seja, ausência de chuvas, o solo fica cheio de neve, então a vegetação ela tem capacidade para suportar, né, épocas de extremo frio, né, para poder sobreviver. A vegetação basicamente são líquens, né, e musgos. No caso, líquens é uma associação entre fungos e algumas raízes, né, de plantas. E é encontrado nesse bioma também alguns animais, que são renas, aves e alguns insetos. Floresta temperada decídua, também conhecida como a floresta caducifólia. Então a gente tem aqui, ó, duas imagens, mais no inverno e mais na parte do verão. Então é frio? Sim, também, né? Mas tem essa característica dessas folhas meio avermelhadas, amareladas. Então são aquelas paisagens lindas, né, dos continentes assim europeu ou norte-americano, onde aparece nos filmes, tá vendo? E é muito rica em a fauna, como javalis, esquilos. E esse bioma é encontrado entre os polos e os trópicos dos continentes da Europa, né? Floresta boreal ou taiga. Então a taiga já é um local onde não é tanto frio quanto a tundra, mas né? Então se você olhar, tem lá os Alpes, né? Tem as montanhas cobertas de gelo. Aqui já é a parte do degelo, onde já está um tempinho um pouco mais quente, né? Ou floresta de coníferas também é chamado. É, são vegetações que são adaptadas a esse tipo de clima, né? Adaptadas a esse frio intenso ou a uma variação em algumas épocas do ano. E é uma fauna composta por alces, né, ursos, lobos, entre outros animais que também têm capacidade de suportar esse frio intenso. A floresta tropical é uma coisa que a gente conhece, porque floresta tropical a gente tem aqui no Brasil, né, que é tanto a floresta amazônica quanto a Mata Atlântica. Floresta tropical é um bioma onde está marcado por altas temperaturas, é um clima muito úmido, ou seja, chove bastante. Então tem folhas grandes, alta diversidade de vegetais e de animais, né? Muitas samambaias grandes, gigantes, árvores de grande porte, extremamente altas. A gente vai ter o campo, né? Campos. Esses campos a gente também tem no Brasil, né? No caso no Brasil são campos sulinos ou os pampas.
No caso, existem campos também em outros lugares do planeta, né? Também chamado de pradaria. E é muito comum lá no continente do norte-americano. É um clima bem ameno, né? Um pouco frio. As chuvas, né? Tem uma porcentagem até baixa durante o ano. E é uma vegetação bem baixa, né? Uma vegetação rasteira, de gramíneas, basicamente. Então, é muito usada para a criação de gado e de animais. Desertos. Então, a gente tem desertos aqui, aqueles lugares onde a temperatura é muito alta, a parte de chuvas é muito baixa, quase não tem, né? Então, são lugares extremamente quentes, taxa de chuvas muito baixas, e as noites em alguns lugares são bem frias, inclusive. A vegetação ela é escassa, ou seja, bem pouca vegetação, e as vegetações que tem, no caso, muitos cactos ou plantas, né, arbustivas, que são capazes de acumular água para esses períodos de longa escassez, né, de longa seca. E os animais geralmente também são aqueles que suportam uma seca muito grande, né? Então tem répteis que tem já a pele com placas que já ajuda a diminuir a evaporação, alguns ratos, né, roedores e alguns insetos. Savanas. Savanas é o lugar onde vivem lá os nossos animais né, leões, girafas, né, muito na África, conhecido na África. Então, também são biomas bem quentes, né, regiões temperadas, ou seja, regiões próximas ali da linha do Equador, então tem bastante luminosidade e calor. Apresenta um inverno bem quente e seco, né, no caso não chove, e um verão úmido, ou seja, o verão com chuvas. Vegetação ela é de herbácea, ou seja, de árvores que não são extremamente altas, mas formam ali as sombras, né, pequenas sombras arbustivas. E bem esparsas, ou seja, são distantes uma da outra. A fauna compõe aqueles animais que a gente já conhece: zebras, elefantes, leões, girafas, rinocerontes, entre outros. E no Brasil é muito comum a semelhança das savanas com o cerrado brasileiro, né, que está localizado ali no eixo ali do centro do Brasil, né, no centro-oeste. Vamos falar agora dos biomas brasileiros. Bom, gente, olha só, vou ser bem sincera para vocês. Para conhecer os biomas brasileiros e conhecer suas características, a gente tem que conhecer o mapa do Brasil. E está mais do que na hora da gente começar a se conscientizar a identificar os estados. Você pode até não conseguir identificar tudo, mas uma boa parte você tem que fazer um esforço para identificar. Onde é que é a região norte, a região centro-oeste, a região sudeste, a região sul, a região nordeste, os estados, né? Amazonas, Pará, os estados do Nordeste, principalmente os estados da nossa região, que é a Sudeste, né? Por que isso é tão importante? Porque, olha só, tem um mapa e vocês têm aqui, através das cores, mostrando os biomas que estão localizados em alguns estados. Não, esses biomas não obedecem àquela separação por regiões, né? Então, esses biomas podem estar distribuídos durante todo o Brasil. Então, ó, Amazônia está aqui, ó, bioma Amazônia, né? Floresta amazônica. Então, ela está composta nessa área aqui. Repara que, olha, aqui está o Mato Grosso, certo? Então, nesse Mato Grosso aqui, repara que tem várias cores. Tem tanto a Amazônia, né? Ou seja, a floresta amazônica, como também tem outro bioma, que é o Cerrado. Então, reparem que essa questão é muito importante a gente observar, que num estado brasileiro ele pode ser influenciado por vários biomas, tá bom? Vamos falar sobre eles agora. Então, floresta amazônica, né? Clima quente e úmido, temperaturas altas, muita diversidade de animais e vegetais, então a gente conhece bem. Ó, cortado por grandes rios famosos, né? Onde eles conseguem até, as pessoas que vivem nesses lugares, utilizar como transporte. Mata Atlântica, que é o que a gente tem aqui na nossa região sudeste. Então, a Floresta da Tijuca, a Urca, no Rio de Janeiro, né, são locais de Mata Atlântica. Caatinga,
no Nordeste, né, que é um clima quente, com chuvas irregulares, ou seja, quase não chove, grandes períodos de seca, grandes períodos de falta d'água, animais e vegetais adaptados para viver nessas condições. O Cerrado brasileiro, que está localizado ali no centro-oeste do Brasil, que também tem períodos bem definidos. É uma seca entre maio e setembro e tem uma época chuvosa entre outubro e abril. E a vegetação é de galhos retorcidos, ó, observa bem, galhos retorcidos e gramíneas, ou seja, capins. Campos sulinos ou os pampas, que são aquilo que a gente falou lá no bioma terrestre, que também é no sul do Brasil, também tem, no Rio Grande do Sul. É um lugar onde suporta inverno bem rigoroso, com temperaturas abaixo de zero, né? E o Pantanal. Pantanal a gente também conhece como Pantanal Mato-Grossense, porque ele está nos dois estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso mesmo, né? Então ele aparece nesses dois estados somente, então por isso que normalmente está escrito como Pantanal Mato-Grossense. E aqui vem a definição, ó, clima que apresenta chuvas intensas, então na parte do verão chove tanto que alaga. Então fica essa questão do Pantanal, ou seja, são áreas, grandes áreas alagadas. E depois que passa o período da chuva, seca novamente e fica a vegetação normal. Então é isso, pessoal. Então vamos fazer os exercícios da página 265, 266 e 267, tá? Posteriormente eu vou mandar exercícios referentes a esse capítulo, essa parte do capítulo. E estudem bastante, mantenham a concentração, tá? Façam o deverzinho de casa de vocês, que aí a gente continua obtendo conhecimento da melhor maneira possível, esperando essa fase passar, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus.